Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade, dia 6/11/2012, é o resumo das técnicas, utilizando a metodologia 20 Follower Expert na Vale 5, acesse www.traderprofissional.com.br e toda vez que a gente colocar as nossas duas videoaulas por dia, uma de Forex e uma de Bolsa de Valores, você vai ficar por dentro se cadastrando aqui por este link, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube, tá certo? Bom pessoal, então o preço ele abriu acima da média 377, o que indica pressão de compra, e quando o preço voltasse para a média 377 seria a entrada operacional, certo? Segundo o nosso trade system. Então a gente teve aqui nesse candle próximo da média 377, a gente tinha 2 centavos aqui de diferença. Nós fizemos a entrada operacional, 1 centavo acima da máxima, a gente entrou aqui, e nessa parte aqui, 1 centavo abaixo da mínima, a gente colocou nosso stop loss, né? Ficou assim, 34,94 compra e 36,94 compra e 36,90 o stop loss. Nós perdemos, porém, nós entramos com 7.500, ou seja, eu estou perdendo 0,3%, mas estou alavancado 7.500, sendo que o meu capital total corresponde a 2.700 ações, a 2.800 ações, por este preço que nós estamos entrando na operação. Ou seja, estou mais de 2x alavancado, porém respeitando o manejo de risco de 0,3%. Porque segundo a análise fractal, que é uma técnica que a gente utiliza, nós conseguimos operar a tendência dos 5 minutos, mas entrando pelo 1 minuto, onde o risco é pequenininho, certo? Porém, todo esse processo de cálculo de alavancagem inteligente, a planilha faz, mas não adianta preencher a planilha, porque é muito rápido, tá? Day trade é muito rápido, certo? Isso aqui foi muito rápido, foi uma questão de segundos. Então, quando formou esse candle aqui, antes de formar esse candle, eu já estava analisando o preço de entrada e o preço de saída, e em segundos eu calculei o risco que eu ia ter que assumir, e além disso, quanto de alavancagem eu poderia alavancar. Então, em questão de segundos, eu já sabia o valor da entrada e a quantidade de ações que eu tinha que entrar, que corresponderia a 7.500 ações, respeitando o manejo de risco de 0,3%, em questão de segundos. Então, nem mexi na planilha. Depois que eu preenchi a planilha para registrar o trade, eu consegui fazer entradas, eu consegui executar as ordens, praticamente a maioria das ordens em 36,94, então eu vou deixar como está aqui na planilha. Mas a gente tomou stop, o preço voltou, deu uma violinada aqui, né, e a gente tomou stop. Mas eu estava alavancado 7.500 usando a técnica de manejo de risco veloz, ou seja, em segundos a gente calcula a alavancagem. E além disso, se a gente não conseguir entrar pela boleta de start de compra, a gente tem como em segundos também, em fração de segundos, entrar na operação mesmo se a boleta de start de compra não for preenchida devidamente, porque nós temos técnicas de contingência que faz parte da técnica de manejo de risco veloz, que é muito importante, quase ninguém ensina isso, então não adianta mostrar na teoria, na planilha o que acontece. Na realidade, o trader precisa calcular em segundos alavancagem, risco, tudo, tá certo? Depois o preço ele voltou aqui acima da média 377, assumindo, continuando com a pressão de compra, e voltou, teve uma pequena correção na média 89, que é essa média azul. Média cinza é a 377, a azul 89. Então, o rompimento da máxima desse candle, que foi esse Marubo azul aqui, seria o sinal de entrada. Porém, nós tivemos esse candle pequenininho aqui, de alta, né? E depois tivemos esse doji libélula, que corresponde ao quê? Exatamente a uma pressão de compra e uma indecisão do mercado na continuação da queda, porque respeitou o fundo. Então, quando rompeu esse candle, ao invés de eu entrar por aqui, eu já entrei por aqui, porque caracterizou um sinal também. Mas o stop continuou 1 centavo abaixo da mínima desse Marubo azul aqui, certo? Que está na 89. Então, a gente também conseguiu fazer uma segunda alavancagem, porque nossa entrada operacional foi nosso stop loss foi a 36,93, nossa entrada operacional foi a 36,96, certo? Nós entramos com 7.500 ações, deu para calcular 7.500 ações, por quê? Porque o risco estava menor do que 0,3, e em segundos eu consegui preencher a boleta de start de compra e entramos pelo start de compra mesmo, tá? Porque quando fechou esse candle estava respeitando a máxima desse candle, que é o doji libélula, e de fato a gente conseguiu preencher o start de compra assim que fechou, utilizando a técnica de manejo de risco veloz. Então a gente entrou na operação,
assumimos o risco de 0,3%, porém alavancado 2x, ou seja, alavancamos, mas sem aumentar, respeitando o nosso manejo de risco. O preço ele fez esse movimento de alta, e quando nós traçamos, fazemos a retração de FIBO, a gente tem aí a retração de 61,8 bem acima da nossa entrada operacional. Então eu peguei o meu stop que estava a 36,93 aqui e passei aqui para cima. Então eu coloquei no mesmo ponto de entrada, ou seja, 36,96, saída 36,96 e voltar. Por quê? Se romper 61,8, estatisticamente ou estopa ou consolida ou dá violinada de novo. Então é preferível sair da operação, certo? Então coloca a proteção de lucro e zero o risco. E eu zerei o risco, tomei stop aqui, mas zerei o risco, certo? Na segunda operação, a mesma coisa aconteceu. A gente teve aqui preço abaixo, a terceira operação, aliás, certo? Nós tivemos aqui o preço abaixo da média 377. Tivemos essa estrela cadente aqui, né? No rompimento da mínima dela seria a entrada operacional próximo da média 377. Porém, fez esse doji lápide, certo? E esse doji lápide, então, ele, no rompimento da mínima dele seria entrada operacional, vendido, certo? E 1 centavo acima da máxima a gente colocaria aí o nosso start de compra. O que aconteceu, pessoal? A gente foi feita a operação, né? O manejo de risco nos permitiu entrar com 6 mil ações, então em segundos foi calculado em relação ao ponto de entrada e saída, que eram 6 mil ações. Não deu para entrar pelo stop loss porque não deu tempo de preencher, mas segundo as técnicas de contingência que nós usamos para o manejo de risco veloz, eu consegui entrar mesmo assim a mercado. Então nós temos várias técnicas de contingência, manejo de risco veloz é muito importante para o day trade, certo? E conseguimos entrar e alavancado 6 mil ações, sendo que o meu capital total máximo é 2.700 ações. E também ficamos no 0 a 0 porque também, se a gente traçar a retração de FIBO aqui, a gente vai ver, né, que em relação ao ponto de entrada, ó, né, a retração de FIBO ficou 1 centavo abaixo do ponto de entrada, praticamente. Então eu coloquei também o meu stop loss, meu start de compra, que seria o stop loss da operação, a 36,91 e fiquei no 0 a 0. Sendo que, na realidade, a gente perdeu 0,16 na primeira, 0,13 na segunda. Certo? Por quê? A alavancagem e as taxas de emolumentos e a corretagem tira dinheiro da gente também, certo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a alavancagem, porque ela pode te dar muito dinheiro, mas também pode tirar, com certeza ela tira muito dinheiro. Já na terceira operação, a quarta operação, você vai falar, pô, Leandro, mas você faz 3 operações por dia, você sempre fala isso. Veja que nós fizemos 3 operações aqui, sendo que 2 foram anuladas. Então eu posso estar fazendo mais uma. Eu não faria mais 2 operações depois dessas 3, porque eu já perdi, segundo as taxas e emolumentos, devido à alavancagem que eu estava fazendo aqui. E também aqui eu já tinha perdido um pouco mais de 0,60%, certo? Então o que eu fiz? Eu falei, vou fazer mais uma tentativa só. Porque eu anulei, de certa forma, os riscos que eu fiz nas 2 últimas operações. Então vamos para a última operação agora. E aqui o preço acima da média 377, retornou à média 377. Então isso aqui foi quase um spinning top. E consequentemente no rompimento da máxima dele foi a entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, foi o stop loss. Nossa entrada operacional ficou 36,94, 6 mil ações alavancadas, segundo a técnica de manejo de risco veloz. Deu para preencher o start de compra nesse caso, então eu entrei automaticamente. Assim que entrou, a gente já tinha preparado a boleta do stop loss, segundo a técnica de manejo de risco veloz. E 36,89 foi nosso stop loss, certo? Dava para entrar com mais ações, eu entrei com 6 mil ações, segundo a técnica de alavancagem inteligente, sem aumentar o risco aí da operação, sem desrespeitar o manejo de risco, né? O que acontece? Nós utilizamos a técnica de zerar o risco da operação, fizemos a proteção de lucro à medida que a tendência subia, e o último fundo confirmado foi aqui, certo? E a variação não deu 1%, certo? Não deu 1% de variação, a gente chegou aí a 0,35 só, e eu saí aqui a 36,99, certo? Então, de fato, a gente ganhou R$300, praticamente a gente zerou o risco dessa operação e perdemos mais essas duas. A gente ficou com 0,56 contando as taxas e emolumentos, que também tira dinheiro.
Mas veja, pessoal, eu estava bem alavancado, tá? Eu tinha chance de ganhar 3% se eu acertasse, porque nosso alvo é 1%. Então, quando a gente acerta alavancado 7.500, dá 3%, 3,2%. É uma fortuna em uma única operação. E eu fiz tentativas onde o meu lucro seria um absurdo. Certo? Meu lucro seria um absurdo em todas as operações que eu fiz, mas infelizmente não deu certo, porque a probabilidade do mercado é assim mesmo. Ele tende a fazer a gente errar. Ele faz qualquer trade system errar. Então, eu terminei negativo hoje, porém pouquíssimo negativo, onde cada oportunidade que eu estava aqui, eu tinha a chance de ganhar muito dinheiro. Psicologia do trader, preservação do capital é o mais importante do mercado. Então veja que eu arrisquei 4 operações e eu terminei só com menos 0,56%, pessoal. Sendo que se eu acertasse uma operação daquela, era 3% de lucro. Então é um lucro absurdo. Então o próprio George Soros falava, não importa se eu vou errar ou acertar. O que importa é o quanto que eu perco quando eu perco, o quanto que eu perco se eu errar. Então eu errei a operação, errei 4 operações, eu só perdi 0,56%. E o quanto eu ganho se eu acertar? Eu ganharia 3%, até mais de 3%, né, se eu acertasse uma das 2 primeiras operações. Então, pessoal, o que importa é o que você vai ganhar se você acertar. Né? O mercado financeiro eu já provei, existem vídeos de Forex no meu website, vocês podem olhar lá. Existe realmente uma probabilidade grande, muito a favor do mercado, de fazer você errar. Não importa o trade system que você usa, você vai errar mais vezes. Isso é inevitável. Porém, você tem que utilizar uma estratégia que permite que quando você ganha dinheiro, você ganha um absurdo. E quando você erra, você perde muito pouquinho, exatamente como hoje. Eu fiz 4 tentativas e eu perdi só isso. Mas pessoas que não entendem de manejo de risco, ou pessoas que seguem escolas que ensinam manejo de risco errado, que eu inclusive já fiz e por causa disso eu quase quebrei, vai inevitavelmente quebrar em pouco tempo. Então teve gente que fez 5, 6 operações, usou um manejo de risco errado, fez uma super alavancagem e consequentemente perdeu um absurdo, certo? Fora que também tem a questão da frequência, porque existe uma maior probabilidade do mercado fazer você errar e consequentemente quanto mais você opera, mais chance de errar você tem. Então não adianta você ganhar 3% em uma única operação, que foi o nosso alvo aí na primeira e segunda operação de hoje, sendo que eu perca, sei lá, 20, 30 vezes depois. Então existe a frequência. Eu opero 3 vezes por dia só, certo? Eu operei 4 vezes hoje porque eu fiz 2 tentativas que zeraram o risco. Então tinha chance de fazer pelo menos mais uma, levando em consideração as taxas de emolumentos que eu também paguei. Então existe todo um cálculo de gerenciamento de risco, pessoal. E o que faz a minha estratégia ser vencedora é isso. O trade system, usando a média móvel exponencial 8,9 e tal, isso aí é só a ponta do iceberg. O que importa é o manejo de risco e a disciplina em executar o trade system e de forma frio e calculista. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado muito. Indiquem nossas videoaulas para os seus amigos, porque é gratuita, embora seja só o resumo das técnicas, já dá para vocês terem uma ideia de como é operar no mercado financeiro e como é a vida real de um trader, né? O que o trader passa na vida e o que ele precisa saber, como, por exemplo, o manejo de risco veloz. Porque, na teoria, preencher planilha é lento demais para uma operação de day trade. Você tem que calcular em segundos a quantidade de ações que você tem que entrar. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até